o Nilo, o Zambeze, o Grande Limpopo, espesso e verde acinzentado. Os nomes de todos esses imensos rios africanos são-nos familiares. No entanto, fora da África, são muito poucas as pessoas que alguma vez ouviram falar deste rio em especial. Nos seus períodos de cheia, seca, fome e fartura, o rio Luangwa iguala-os ou mesmo supera-os a todos. Corre através de um vale que bem poderia ser considerado como o último reino dos elefantes. O Vale do Luangwa, na Zâmbia, é a África com que todos sonhamos. A África que existia antes do homem começar a destruir e limitar a sua vida selvagem. Neste vale, a presença do homem é praticamente inexistente. O Luangwa é um rio cujo temperamento selvagem ou bondoso condiciona a vida de todos os seres numa distância de 50 km, desde as suas margens até aos esforços do mais pequeno dos elefantes que tente fazer a sua travessia. A Zâmbia, país centro-africano, vai buscar o seu nome ao rio Zambeze, que constitui a sua fronteira sul. Um outro rio corre para sul ao longo de 600 km para desaguar no Zambeze. O Luangwa. O Luangwa corre ao longo de um vale largo, que constitui uma parte antiga do sistema de Rif africano. A uns 50 km para o oeste do rio, existe uma escarpa elevada. Estamos a observar a partir do leste. O vale é tão amplo e plano que não parece de todo um vale. Durante a estação das chuvas, que normalmente vai de novembro a maio, partes do vale ficam sempre submersas. Ficam todos os anos debaixo de 1 metro ou mais de água. Em estações de chuvas excepcionais, a maior parte do vale fica completamente submersa. A nossa história começa em maio, numa altura em que as águas de uma cheia normal, após qualquer estação das chuvas, estão a começar a sua descida. No que respeita ao Vale do Luangwa, a expressão cheia normal é algo de puramente relativo. Por alturas de junho, o rio já praticamente retomou o seu leito normal. Agora, depois de tudo ter aparentemente morrido sob as águas, tem lugar o renascimento. O rio e as chuvas que o engrossaram cobriram um vale de verde, como por milagre. É como se cada árvore, cada arbusto, tivessem bebido o mais insaciavelmente que pudessem, sabendo de antemão que a época seca vai representar pelo menos 5 meses de calor intenso, sem água. Algumas árvores enchem-se de folhas para caírem logo a seguir como vítimas tardias das cheias. O vale dispõe de muitos dispositivos para amealhar as dádivas do rio. Aqui vemos um dambo, uns 1500 metros afastado do rio. Dambo é o nome local para uma depressão pantanosa. Para já o nome é apropriado. Dentro de 3 meses já não terá nenhuma gota d'água. Devido à natureza arenosa do seu leito, o rio Luangwa vai mudando e remodelando o panorama ao longo das suas margens. Estas barreiras de sedimentos deixados pela cheia não se encontravam naquele sítio no ano passado e certamente não estarão lá no ano que vem. Depois da cheia desaparecer, há alimento por todo o vale. Os 100.000 elefantes do Luangwa tiram rapidamente partido da abundância. E não só os elefantes. O vale comporta uma das maiores concentrações de animais de grande porte ainda existentes em África, principalmente por se manter completamente imperturbado. Nesta época, muitos animais correspondem à grande abundância de alimentos, fazendo-a coincidir com o nascimento das crias.
O rio volta ao seu curso sinuoso. Vejamos agora como o curso se altera, afetando drasticamente a vida dos animais do vale. Este meandro acentuado é uma lagoa em ferradura, ou meandro morto, em formação. Talvez depois da cheia da próxima estação venha a ficar completamente separada do leito do rio, constituindo ela própria um lago separado. O que acontece é o seguinte: o rio decide tomar um atalho através das pontas mais próximas do meandro. Os sedimentos acumulam-se, selando e isolando eficazmente a nova lagoa. Quando o nível das águas do rio volta a subir, a lagoa volta a ser inundada. À medida que o rio passou o novo curso, os sedimentos existentes na água aprisionada vão se depositando gradualmente, sedimentando as margens da lagoa, até que ela se transforme no lago raso, permanente, em forma de U. Estamos a olhar por cima de um braço de uma lagoa em direção à zona mais elevada que ficou no centro do U. Estas lagoas funcionam como represas no princípio da estação seca e atraem um grupo representativo dos animais selvagens do vale. Esta é uma lagoa mais antiga, suficientemente sedimentada para permitir o enraizamento de juncos e erva, mas ainda suficientemente profunda para esconder uma família de elefantes que se alimentam. Uma cegonha aparece para pescar, fazendo sombra com a asa sobre a superfície da água para detectar melhor as presas. Um jovem trotador dos lírios saltitando não sobre lírios, mas sobre uma planta chamada couve do Nilo. Estes patos servem-se da lagoa para uma lavagem e uma escovadela. A importância das lagoas reside no facto de proporcionarem locais de bebida quando quase tudo já secou, à exceção do rio. Um par de machos kudu, assistidos por búfagos, aproximam-se cuidadosamente para beber. Os hipopótamos desfrutam das lagoas. Para eles, locais ideais para despojarem e descansarem. A calma e a tranquilidade desaparecem quando uma manada de búfalos se aproxima para beber. Durante a estação das chuvas, os búfalos ficaram divididos em pequenos grupos. Agora que a água fica concentrada em espaços cada vez mais reduzidos, juntam-se em manadas de ou mais. São a principal presa dos leões do Luangwa. Assim, a constituição de uma grande manada de cerca de 1000 é uma medida defensiva. Eles sabem que os leões irão caçar onde os pastos e a água forem mais abundantes, ou seja, junto às lagoas e ao próprio rio. Em agosto, o nível do rio desceu dramaticamente, mas a profundidade ainda chega para deixar a marca do nível da água a meia altura de um elefante. Alguns elefantes são realmente pequenos demais para ostentarem uma marca do nível da água. Nem ninguém esperaria ver uma num mini submarino. Reparem como a progenitora faz um escudo para proteger a sua cria da força da corrente. E por fim se põe em movimento, pronta a dar um reboque se necessário. A progenitora e a cria atravessaram o rio, atraídos pela boa alimentação na zona pouco concorrida da outra margem do rio. Existem por aqui algumas pequenas quintas africanas. Agora, manhã cedo, estão a voltar à margem do rio, onde podem estar completamente protegidos. Os elefantes do Luangwa estão bem cientes de que o rio é uma fronteira entre a segurança e o perigo, mas simplesmente não conseguem resistir à tentação das pastagens na margem distante. A margem que representa a segurança para o jovem elefante não a garante de todo aos outros animais. Uma manada de pucos entra subitamente em pânico. Vêm aí os caçadores. Uma pequena matilha de mapecos ronda à procura de presa. Um deles farejou uma. Há um jovem puco escondido no capim. Contra todas as previsões, o puco escapa. Depois, o incrível acontece. O puco comete um erro e salta para o rio, aterrorizado. Mas debaixo d'água, os grandes crocodilos não cometem erros.
Em agosto, que muitas das árvores produzem as suas sementes e frutos, e os elefantes sabem que a abundância do ébano e da mechenja está ali para ser abanada. O Luangwa é verdadeiramente o último reino dos elefantes. 100.000 deles vagueiam livremente por um vale com 450 km de comprimento. Pode parecer estranho que os elefantes do Luangwa sejam raramente vistos em grandes manadas. Encontram-se no vale um pouco por todo o lado, mas normalmente em pequenos grupos familiares ou de afinidade. É quase certo que a explicação se encontra no facto de não estarem sob as pressões que levam, noutros locais, os elefantes a formarem grandes manadas. No facto de que a sua presença em grandes números acaba por se tornar por demais evidente quando os frutos da mechenja e de outras plantas se esgotam e eles têm de recorrer às próprias árvores. Mopane, Boabá, eles despem ou tiram a casca a todas elas. Acontece o mesmo com as últimas grandes concentrações de elefantes por todo o lado em África. A diferença é que, no Val do Luangwa, é deixado aos elefantes a liberdade de resolverem os seus problemas sem interferência do homem. É difícil ver como irá terminar a batalha entre os elefantes e as árvores. Talvez que, se continuar a destruir as árvores, a população dos elefantes venha a sofrer um decréscimo acentuado. A realidade é que algumas partes da floresta, em particular a floresta de Mopane, já estão a sofrer como que um bombardeamento contínuo. Começaram a parecer-se com as paisagens de florestas despedaçadas na Primeira Guerra Mundial. Afortunadamente, há sempre o rio e as chubacheias anuais para produzir o renascimento que há de proporcionar novas fontes de comida alternativas e os elefantes não são esquisitos nos seus gostos. No entanto, há uma árvore que eles parecem não apreciar. É a Kigelia, tão generosa em alimentos. Os elefantes podem não gostar dela, mas quando começa a dar frutos e flores em agosto, tem uma grande procura por parte de outros animais. Os periquitos saqueiam os botões que ainda estão por abrir. Os cercopitecos de face negra ainda são mais destrutivos antes das flores terem a oportunidade de abrir, embora o seu grande momento só chegue mais tarde. Em setembro, a estação das Kigélias encontra-se no seu pleno, oferecendo uma escolha entre flores, botões, néctar e jovens frutos. Os cercopitecos de face negra chegam de manhã cedo, quando as flores estão cheias de néctar doce e com um cheiro intenso. As impalas aguardam as guloseimas lá embaixo. Esta girafa Camelopardalis, uma subespécie mais escura que só existe neste vale, aprecia particularmente as jovens vagens cheias de sementes.
Reparem como sua língua comprida e azul sai da boca como uma cobra e tenta laçar uma vagem ainda verde. A girafa tenta novamente e desta vez consegue laçar a ponta. A girafa leva, obviamente, vantagem no que respeita às vagens tenras e novas. Os frutos velhos são comidos por zebras e kudus depois de caírem da árvore, mas nessa altura já estão duros como bastões da polícia. Há provavelmente mais crocodilos nesta extensão de 500 km do rio Luangwa do que em qualquer outra parte da África. Uma estimativa cautelosa aponta para 20.000. Os animais que vêm beber ao rio apercebem-se instintivamente do perigo. Esta manada de pucos está muito longe de se sentir à vontade. A sede, talvez à mistura com a curiosidade, impele-os a persistir, até que por fim um deles se aproxima demasiado. Em setembro, o rio já desceu o suficiente para pôr à mostra as suas margens altas e arenosas. Era por este momento que os abelharucos carmins aguardavam. Estas aves brilhantemente coloridas voltam ao Luangwa todos os anos, vindas da costa leste, que fica a uns 500 km. O rio fornece-lhes tudo o que precisam para as suas crias. Margens suficientemente moles para poderem escavar os túneis de nidificação com os seus bicos recurvados. Abundância de comida na forma de insetos aquáticos. Os seus voos de cortejamento têm frequentemente lugar por cima das águas. Os túneis de nidificação têm por vezes 2,5 metros de comprimento. Os que chegaram tardiamente ainda estão a escavar, enquanto os outros já se encontram bem instalados. Tal como tudo o resto no vale, o seu problema está intimamente ligado ao comportamento sazonal do rio. Primeiro, esperam que o nível das águas baixe, pondo à mostra margens altas e firmes. Depois, têm de criar os filhos até à idade de voar, antes que as primeiras chuvas ameacem a colónia. Este é um abelharuco de faces brancas. Por vezes, um ou outro partilham o mesmo terreno de nidificação. Em fins de agosto, os ovos, escondidos bem no fundo dos túneis de nidificação, começam a eclodir. Uma indicação segura de que as crias nasceram é dada quando os progenitores começam a voar com insetos no bico. Os preferidos são as libélulas. Parece que as abelhas praticamente não constam do menu dos abelharucos do Luangwa. Talvez seja somente uma questão de máxima disponibilidade. Os abelharucos têm os seus inimigos, mesmo dentro dos seus castelos de areia. A incursão de um vaano desencadeia uma manifestação ruidosa do lado de fora do túnel invadido.
Mas agora, a colónia é ameaçada por um perigo muitíssimo maior. Vários meses de sol secaram e recharam a margem do rio. Basta a passagem de alguns búfalos para completar os estragos. Na maior parte dos anos, perdem-se alguns ovos e crias, devido à subida temporária do rio causada por uma tempestade prematura. Desta vez, o culpado foi o sol escaldante. A ameaça vinda do rio ainda está para vir, e quando chegar, afetará muito mais do que a colónia de abelharucos. Estamos em outubro e o nível do rio Luangwa atingiu o seu mínimo. A temperatura ao sol atingiu os 50 graus centígrados. Para muitos animais, o rio constitui a linha de vida. Agora que as lagoas e os damos estão a secar rapidamente, este é o único sítio onde podem estar seguros de encontrar boa água para beber. Embora as girafas sejam cautelosas como sempre quando bebem, a margem espraiada oferece-lhes razoáveis garantias contra qualquer ataque surpresa dos leões. Em algumas lagoas, praticamente toda a água se evaporou. Os peixes concentraram-se nos atoleiros lamacentos que restam. Algumas espécies de peixes podem sobreviver enterrando-se na lama, se lhes for dada essa oportunidade. Até parece que os babuínos gostariam de ter a oportunidade de se juntar aos pescadores, mas eles vieram beber e apenas estão intrigados com os peixes-gato que chapinham na sua água de beber. Os peixes-gato são mais ao gosto dos grandes pelicanos brancos que chegam em bandos às lagoas para usufruírem de uma colheita fácil. Peixes são tão fáceis de apanhar que nem se torna necessário aos pelicanos utilizar a sua tática normal de conduzir e encurralar coletivamente os peixes, varrendo a superfície da água com o seu bico. A cegonha parece ter-se saído ainda melhor. Este peixe tem uma dimensão que ultrapassa a capacidade da cegonha. Juntam-se ao grupo alguns pescadores muito fora do normal. O milhafre preto é normalmente negrófago. Esta ave viu a aglomeração de peixes junto à superfície e resolveu rivalizar com a nobre águia pesqueira ou mesmo com a águia pesqueira africana. Transfere o peixe das garras para o bico em pleno voo. Os milhafres fazem isto frequentemente quando andam em busca de alimentos. A ave voa até uma árvore para comer a sua presa em vulgar. Um momento de rivalidade pouco dignificante entre as águias pesqueiras. Nem todas as lagoas secam completamente. As lagoas formadas mais recentemente, em que o curso do rio ainda não teve tempo para se sedimentar e se tornar raso, retêm água com uma certa profundidade mesmo até outubro, a altura mais quente do ano no Luangwa. É aqui que, com frequência, se misturam os grandes grupos de caçadores, incluindo os crocodilos.
As cegonhas contentam-se muitas vezes com rãs. Bem, há rãs nas lagoas em vias de cegar, e o guarda-rios Sarapintado inverteu os papéis, com a cegonha apanhando uma rã. O bico-tesoura aproveita ao máximo as últimas águas profundas existentes na lagoa, recortando à tesourada a superfície da água com a parte inferior do bico na busca de pequenos organismos. O lema de todos é aproveitar enquanto há. Amanhã pode já não haver nada. Entretanto, a água já desapareceu há muito dos afluentes do Lângua. No entanto, é aqui que os elefantes, que precisam de água limpa e doce, vêm à procura dela, ou melhor, escavá-la. Sabem que a água ainda permanece nestes rios de areia, meio ou 1 metro abaixo do leito do céu. Chegam em pequenos grupos familiares para escavar e, ao fazê-lo, prestam bom serviço aos outros animais. Ao kudu, por exemplo. De uma maneira quase milagrosa, parecem conseguir filtrar a água através da areia com uma tromba. Até mesmo as crias. Nesta estação, a escassez de água doce concentra os elefantes junto ao rio principal, às lagoas e aos afluentes. Assim, ao princípio da manhã e ao fim da tarde, pode ver-se constantemente grupos familiares para trás e para diante. Os elefantes fêmeas dedicam-se muito às crias, mas estão sempre prontas a pô-los na ordem. Ao fim e ao cabo, foram os mais velhos e os melhores que cavaram o buraco. Ninguém iria suspeitar que existe água por debaixo deste lugar tão pouco promissor. Os facocheros sabem tudo acerca da possibilidade de renovar uma antiga escavação de elefante. Ao contrário do kudu, são excelentes escavadores por conta própria. Têm focinhos e presas apropriados. Mas primeiro, há que limpar o terreno de qualquer oposição local, expulsando os calaus terrícolas. O maior dos dois machos toma posse de um promissor buraco de elefante. Entra em cena uma família de facocheiros completada com uma ninhada de jovens facocheiros. É óbvio que já conhecem este local de bebida. Provavelmente já se serviram dele. E assim uma cria avança apressadamente. Agora, os progenitores não têm alternativa senão firmar-se. Apoiadas pelo poder paternal, as crias parecem pensar que desta vez não haverá problemas. Mas o ocupante decididamente não é um facocheiro tolerante. Nem mesmo a destruição do seu castelo de areia ajuda. A solução óbvia, que devia talvez ter sido escolhida de início, é procurar outro charco. Há outro local para parede que está aberto durante toda a estação seca. Aí, a água jorra do solo. Em alguns lugares até deita vapor. Trata-se de água termal, altamente carregada de sais minerais. Os animais necessitam desses sais, mas só toleram quantidades limitadas desta água.
Sejam quais forem os efeitos internos desta água salgada no organismo, ela é sempre boa para os tratamentos externos. No entanto, não constitui remédio permanente para a sede. E em finais de outubro, a altura mais quente de todas, a sede torna-se um problema universal. Esta briga entre os garanhões zebra parece simbolizar a crescente tensão existente no vale. A tensão, talvez somente detectável por um observador humano, é uma combinação de calor, de secura e de dificuldade em encontrar comida e bebida suficientes. Se o Luangwa é o último reino dos elefantes, é também o último baluarte do rinoceronte negro. Existem pelo menos 4.000 no vale, mais do que em qualquer outra zona de vida selvagem de dimensão considerável em África. Também eles estão a ter dificuldade em encontrar alimento no mundo sem folhas, sem erva e amarelo ocre de fins de outubro. É uma má altura para se nascer. Um babuíno fêmea transporta a sua cria morta, como que tem esperanças de a fazer reviver, amamentando-a. É até mesmo uma má altura para se ser jovem. Uma cria de elefante veio beber e ficou presa na lama de lagoa seca. Aconteceu o mesmo a esta cria de rinoceronte. Na selva, o que de mais misericordioso pode acontecer é que um predador ponha fim ao sofrimento. Estes dois tiveram sorte. Foram salvos, mas muitos ficam presos e morrem. É a altura dos fogos do mato. Geralmente começam espontaneamente e têm um papel importante na regeneração. Ajudam o capim novo a brotar após as chuvas. Os animais de grande porte não são afetados pelos fogos. Conseguem mover-se mais depressa do que as chamas. Mas quando as áreas queimadas são muito extensas, elas têm o efeito de eliminar a pouca comida que ainda resta nesta estação, o que origina movimentações locais. Estes hipótragos avermelhados incluem-se na impaciência coletiva. Este saltador que aparece no meio dos antílopes e dos pucos é um gnu azul, uma subespécie que só existe no Vale do Luangwa. E como se o calor e o fumo, a seca e a falta de pasto não bastassem aos animais da planície nesta má altura do ano, ainda têm de contar com os eternamente presentes e numerosos leões do Luangwa. O mal-estar da estação parece até ter afetado este grupo de leões. Esta leoa é provavelmente uma estranha. De qualquer maneira, é completamente mal recebida no território do grupo residente. Quando se afasta furtivamente da árvore, isso é-lhe mostrado de uma maneira bem violenta. Faz uma saída digna. Mesmo já bastante longe, continua a não ser tolerada. Os residentes voltam a ocupar a sua árvore.
Por fim, ela aceita a situação. É óbvio que se encontra em muito mau estado. Talvez fosse por isso que as irmãs a reitaram. Em fins de outubro, concentram-se muitos animais ao longo do rio Luangwa, mas sobretudo destes animais. Estando-lhes vedados as lagoas e os dambos devido à seca, só resta ao hipopótamo um sítio para onde ir. O rio. Onde quer que as margens arenosas e as correntes sejam mais favoráveis, aglomeram-se no interior dos locais profundos para descansar e chafurdar, tanto os velhos como os mais novos. Outros habitantes tiram partido da situação, embora seja provável que seja temporária. Muito pouco se poderá concluir na expressão aparentemente fácil deste banhista acerca da natureza tranquila desta reunião anual de hipopótamos. A tónica é de agressão. As agressões são causadas pela superlotação. Os machos, principalmente, são impelidos inevitavelmente a confrontos de mandíbula contra mandíbula. É raro assistir-se a dois dos maiores animais do mundo a ficarem minimamente perturbados pela presença um do outro. O facto de a manada de elefantes estar descontente com o hipopótamo atravessado no seu caminho é possivelmente um resultado direto da superlotação que se verifica ao longo do rio no pico da estação seca. Talvez os elefantes se encontrem particularmente sensíveis devido ao facto de estarem junto deles algumas crias. Um segundo hipopótamo recebe ordens para se afastar. Embora fosse muito pouco provável que os hipopótamos fizessem algum mal às crias dos elefantes, as suas presas de marfim podem causar grandes danos. São a causa de morte de muitas pessoas. Estas cicatrizes de combate mostram o que uma presa de hipopótamo pode fazer. As presas do hipopótamo, tal como as dos elefantes, são dentes exagerados. As deste hipopótamo ficaram deformadas. Esta cresceu mesmo através do maxilar superior, mas ele não parece nada pior por esse facto. Os búfagos vão buscar o seu quinhão às cicatrizes. No meio de toda esta violência masculina, há alguns momentos de felicidade maternal. Aqui surge outra aberração no meio do grupo, um hipopótamo cor-de-rosa. A sua pigmentação estranha não parece constituir uma desvantagem. Este hipopótamo parece ter chegado ao fim do seu caminho. Está velho e resolveu as suas disputas pela luta com demasiados machos mais jovens. Agora foi atacado por um leão e veio para a terra para morrer. Mas quando morrer, a sua carcaça será aproveitada não pelos coveiros do costume, os abutres, mas pelos supernecrófagos do rio Luangwa, os crocodilos. Hipopótamos e crocodilos juntos apresentam uma cena de violência primitiva.
A seca escaldante tem mesmo de acabar. Em fins de novembro, o clima não sofre uma ruptura, rebenta mesmo. As nuvens acastelam-se e caem os primeiros aguaceiros fortes. As primeiras nuvens de tempestade são mais uma promessa que uma consumação. A consumação não tarda em chegar. Ao longo do mês de dezembro, as tempestades tornam-se mais frequentes. Agora, as margens do Luangwa encontram-se desertas. Elefantes e búfalos afastam-se à medida que novo capim e folhas surgem no interior. Os crocodilos e os hipopótamos ficam na posse do rio. A generalidade da caça grossa afasta-se do rio. Num ano normal, o nível de pluviosidade no vale atinge os 82 centímetros, principalmente entre dezembro e abril. O ano da nossa história foi absolutamente anormal. Parecia que o céu tinha sugado uma grande porção do Oceano Índico só para o despejar sobre o Luangwa. Todos os afluentes principais do Luangwa nascem na escarpa do Muxinga, com 1000 metros de altitude e situada a oeste. Quase do dia para a noite, as goteiras tornaram-se cataratas. Os leitos arenosos do rio, onde há poucas semanas atrás os elefantes cavavam, ficaram subitamente submersos em 2 metros de água. Num ano normal, a partir do momento em que o leito do Luangwa sobe, ninguém se movimenta pelas planícies alagadas junto ao rio. Neste ano, não foram só as planícies alagadiças a ficar debaixo de água, mas todo o vale. Em todas as estações das chuvas, alguns animais são apanhados pela subida das águas, mas neste ano houve mortes por todo o lado. A maioria dos elefantes solitários conseguirá provavelmente atingir um local seguro, mas esta fêmea leva consigo uma jovem cria.
Felizmente, a progenitora acabou por subir para a margem mais ajusante do rio e conseguiu ajudar a cria a sair da água. O Nilo, o Zambeze, o Grande Limpopo de águas olhas e verdes acinzentadas. São grandes rios da África com nomes familiares. No entanto, pouca gente fora da África conhece a história do rio Luangwa na Zâmbia. Mas o Luangwa iguala, ou porventura supera-os a todos eles.